Boa noite, alunos. Meninos, já que a gente está estudando a divisão celular, eu vou iniciar a aula com o núcleo, tá? Núcleo e divisão celular. Então, inicialmente, a gente vai falar agora sobre núcleo. Então, vejam só. A gente já estudou as células eucariontes, tá? No caso, as eucarióticas. Então, o que vocês têm que lembrar? Nas células procariontes, a gente não tem núcleo, né? Ou seja, ela não possui a carioteca, não possui a membrana nuclear. Enquanto as eucariontes são mais organizadazinhas, né? São mais lindinhas, são as perfeitinhas, vamos dizer assim, tá? Elas possuem um material genético isolado do citoplasma, né? Através da carioteca. Então, as células eucarióticas, elas podem ser classificadas como mononucleadas, binucleadas, multinucleadas e anucleadas. Então, vamos lá. As mononucleadas são aquelas que possuem apenas um núcleo, certo? Então, eu tenho como exemplo a célula muscular não estriada, certo? Ou então, a muscular lisa, popularmente dizendo. Então, eu tenho aqui o exemplo. Então, eu posso observar aqui que a gente tem a presença de apenas um núcleo, ok? As binucleadas são aquelas células que a gente tem dois núcleos. Então, um exemplo topzinho é o paramécio, que é uma espécie de protozoário. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar aqui, ó, o macronúcleo e a gente pode observar aqui o micronúcleo. Então, como eu tenho dois núcleos, a gente vai classificar ela como binucleada. A multinucleada, galerinha, é aquela que eu posso ter 3 ou mais núcleos, ok? Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês também é um tecido muscular, tá? Então, vocês podem observar aqui na célula, essa partezinha mais escura, a presença de vários núcleos. Então, aqui eu tenho o muscular estriado, ok? E as anucleadas, não sei se vocês lembram, o ar quer dizer não. As anucleadas são aquelas que não possuem núcleo. Então, vocês têm que lembrar das anucleadas, as hemácias, ok? Então, vamos agora para a estrutura do núcleo. Então, vê só. No núcleo, nós temos carioteca, certo? Inicialmente. E a gente vai falar sobre algumas características aqui da carioteca, certo? Então, vê só. Carioteca, a gente vai usar esses dois termos aqui, eu até esqueci de destacá-los, tá? Cário quer dizer núcleo e teca quer dizer envoltório. Ela tem outros significados, porém, para o momento, vocês vão fixar nessa partezinha aí de envoltório, ok? Então, no caso, a carioteca, ela é uma membrana dupla, tá? A gente pode observar aqui na imagem, eu tenho uma membrana dupla. E aí, vê só, eu tenho a membrana interna e a membrana externa. Entre elas, a gente vai ter um espaçozinho, que esse espaçozinho aqui, tipo, não sei se dá pra vocês enxergar aí, a gente chama de espaço perinuclear, ok? Outra coisa também que eu tenho que saber, ela apresenta vários poros, né? Então, aqui os porozinhos. Esses poros vão estar presentes tanto na membrana interna como na membrana externa. Qual a finalidade deles? A finalidade deles é fazer que substâncias, né, elas possam entrar e sair do núcleo para o citoplasma, porém, elas entram e saem de uma forma controlada, para que a célula ela se mantenha bem, tá? Ou seja, é uma estratégia da célula se manter funcionando corretamente. Em relação à composição da carioteca, ela também é lipoproteica, tá? A gente pode assemelhar a característica da membrana nuclear, a membrana plasmática celular e também a membrana de algumas organelas celulares, ok? Então, vamos lá. Próximo, eu tenho o nucleoplasma e o nucleolo. O nucleoplasma, pessoal, ele é simplesmente uma massa fluida. É como se fosse o citoplasma, tá? Então, foca que aqui eu tenho um núcleo e essa massa aqui
que está sendo separada pela carioteca do citoplasma, que vai ser o nucleoplasma. Nela vão estar dispostos a cromatina e o nucleolo, ok? O nucleolo vai ser essa partezinha aqui mais central, certo? Ela é uma formação corpuscular densa, certo? Que vai ficar aqui disposto no nucleoplasma, certo? E ela vai ser constituída praticamente de DNA, proteína e uma espécie de RNA, que é o RNA ribossômico. Por isso tem aqui o Rzinho, ok? Então, vê só. Em relação a outras estruturas, ele pode ser observado com a maior facilidade ao microscópio em relação a outras estruturas. Por quê? Porque ele tem uma maior facilidade de aderir aos corantes, né? Então, como ele tem essa maior facilidade de aderir aos corantes, aí a gente consegue enxergar mais ele. Outra coisa também, e existe uma continuação, tá? Morfológica, se a gente vir aqui na carioteca, entre a carioteca e o retículo endoplasmático, ok? Próximo, a gente tem agora a cromatina, tá? Que é para encerrar. A cromatina, pessoal, ela vai ser... Deixa eu voltar aqui para você. Ela vai ser essa partezinha aqui, ela vai estar disposta nessa partezinha aqui, ok? Então, aqui eu tenho o nucleolo e a cromatina vai estar disposta aqui. Vamos lá. Então, na intéfase, o que é intéfase? Tá, gente? Eu vou dar a próxima aula vai ser sobre intéfase. A intéfase vai ser o período que vai anteceder a divisão celular, tá? Nesse período ainda não vai estar ocorrendo a divisão celular. Então, na intéfase, cada molécula de DNA está na forma de um longo filamento, certo? Ou seja, ele está em um longo filamento, um filamento fino, tá? Que está em dupla hélice, tipo aqui, ó, essa imagem aqui, tá? Em dupla hélice, e sobre ela a gente vai ter algumas proteínas associadas em alguns pontos. Essas proteínas a gente vai chamar elas de histonas, certo? Então, quando eu tenho essa molécula de DNA, tá? Que está associada a proteínas, as histonas, a gente está falando da cromatina, ok? Se a gente conseguisse observar o microscópio, tá? Quando a gente conseguisse observar o núcleo, a gente ia ver que lá no núcleo tem uns espaçozinhos, tipos mais claros e outros mais escuros, tá? Por que isso acontece, gente? Isso acontece porque ao observar o núcleo de uma célula ao microscópio, a gente vai utilizar alguns corantes e esses corantes têm algumas afinidades com os ácidos nucleicos. Então, essa partezinha mais escura a gente vai chamar de heterocromatina, tá? Mas por que essa partezinha é mais escura? O que caracteriza esse fato? Na heterocromatina, o DNA ele vai estar mais condensado. Como assim mais condensado? Ele vai estar mais enrolado sobre si mesmo. Então, ou seja, a gente vai ter uma maior facilidade de enxergar ele, por isso que vai ficar mais escurinho. Então, isso a gente chama de heterocromatina. A parte que está mais clarinha, a gente vai chamar de eucromatina, certo? Por quê? Porque lá o DNA ele não vai estar condensado, ele não vai estar enrolado sobre si, tá? Quando iniciar o processo de divisão celular, o que é que vai acontecer, gente? Esse DNA, ele vai continuar se enrolando cada vez mais, tá? Então, ele tende a ficar menor e mais espesso. Nesse momento, a gente vai ter o cromossomo, tá? É tipo isso aqui, ó. Tem uma fitinha de DNA, né? A dupla hélice. Aí aqui ela se enrola as histonas, forma a cromatina. E aí, ele tende a se enrolar cada vez mais, tá? Ficando, como eu já falei, menor e mais denso. Aí é onde vai ocorrer
a formação dos cromossomos. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte do conteúdo, tá? Então, tchau e até a próxima.